Bom, então a gente vai continuar a partir daqui, tá? O primeiro passo, a gente entendeu algo importante, que foi o MVP, tá? Com MVP, a gente abre a cabeça e começa a pensar no simples, ao invés de tentar pensar numa estrutura muito complexa. E te falar, foi assim que os grandes vendedores mudaram de lá para trás até agora. Por quê? Se a gente for parar para pensar um pouco na história, como que funcionou, tá? No passado, era muito comum você ter vendedores visitando os seus clientes, indo até o escritório deles, aí depois parava, respirava, tomava alguma coisa, se alimentava, ia no segundo escritório, depois finalizava o dia num terceiro escritório, tentando fazer essa conexão com esses clientes. E o que foi percebido? Poxa, que às vezes esse vendedor, em um dia, ele conseguia fazer 3 reuniões, porque ele perdia tempo se deslocando, perdia tempo ali para se alimentar, né, para fazer ali as paradas de refeição, então conseguia ali, esses tempos eram muito mais demorados, então ele conseguia fazer 3 reuniões no dia. E o que o pessoal resolveu fazer para tentar otimizar o ciclo de venda e, consequentemente, dar um retorno muito maior? Pensaram assim, poxa, tira esse cara da rua e joga para dentro de casa, né? Por quê? Porque em casa, ao invés de ele fazer 3 reuniões por dia, ele vai conseguir fazer 6, vai conseguir fazer 8, dependendo de como que for a agenda desse vendedor. Aí surgiu o modelo de inside sales, ou seja, essa venda dentro de casa, tá? Onde a gente consegue otimizar esse processo e principalmente aumentar esse quantitativo de contato. Por quê? Porque a gente trabalha com um processo que se baseia também em algo muito importante que a gente vai falar na próxima aula, que se chama funil de vendas. O que é um funil de vendas exatamente falando? Um funil de vendas, normalmente, ele possui 3 etapas principais: topo de funil, meio de funil e fundo de funil. E o que isso importa para a gente? Significa que quanto mais gente a gente estiver descobrindo, estiver tentando contato, mais gente, consequentemente, a gente consegue ter de oportunidade para lá no final do processo de vendas fechar essa parceria, fechar essa venda, tá? A gente vai falar sobre o funil de vendas de uma forma mais específica na próxima aula, mas no geral, o inside sales, ou seja, levar esse vendedor para dentro de casa, facilitou com que você conseguisse ter mais contatos diários com mais pessoas. Porque a partir do momento que você tendo mais contatos, você consegue reverberar, gerar ali mais parcerias, então é muito importante você se certificar de que tua operação está tentando falar com o máximo possível de potenciais clientes. Então, observando a retrospectiva, a gente entende a sequência do Inside Sales, tá? Isso é fundamental para que a gente consiga entender os próximos passos e ter a ciência de que a gente precisa aumentar, abrir o máximo de contatos possíveis para que, consequentemente, a gente tenha o máximo possível também de parceria, tá? Então, essa é a história do Inside Sales, comparando ali com aquele Field Sales, ou seja, aquele vendedor que ia de porta em porta presencial, em relação à otimização de recursos e também de potencial de ganho. O Inside Sales se provou no decorrer da história como a melhor opção possível, principalmente para negócios que a gente quer colocar para escalar, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai falar sobre o funil de vendas, ok? Continua com a gente, continua estudando, que a gente vai montar essa estratégia de Inside Sales junto contigo para que você consiga operar dentro da tua ONG.